Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Legado de Ruth. Livro base para essa ministração é o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 10 ao 22, que nos diz: E de que também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Marlon, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas, ao que todo o povo que estava na porta e os anciões responderam: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te dê desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Rezon, Rezon gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Traz a tua revelação espiritual através do Espírito Santo, para que possa ministrar a teu povo esta grandiosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Ruth estava sem nenhuma perspectiva de futuro. Era uma mulher estrangeira, viúva e sem recursos. Da família sobraram apenas ela e a sogra, Noemi, mas o Senhor tinha para ela um plano superior. Quando, a despeito das circunstâncias, ela fez uma aliança de fidelidade e lealdade com Noemi, acabou semeando um futuro abençoado, deixando para a humanidade um legado. O diabo investe na destruição das pessoas para impedi-las de viver os propósitos de Deus na terra. Quando nos desviamos dos caminhos do Senhor, nosso futuro e legado são roubados. Deus não nos colocou na terra para adquirirmos bem, mas para sermos uma bênção, para deixarmos um legado. Deus não nos colocou na terra para vivermos miseravelmente, mas para gerarmos frutos. Pare e reflita: o que você deixará de herança para as próximas gerações? Cuidado, Satanás quer nos esterilizar. Depois de esterilizar, o próximo passo é a apostasia. Vemos
ao longo da palavra uma avassaladora destruição na vida de grandes homens de Deus e de grandes potenciais que poderiam ter deixado um grande legado, mas foram dizimados, deixando apenas um rastro de destruição e péssimos exemplos, como, em primeiro lugar, Eli, um sacerdote roubado, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 17, e 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31, e 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 e 18. Seus dois filhos, que poderiam ser seus sucessores sacerdotais, foram roubados, porque se corromperam e profanaram o altar. A permissividade e passividade de Eli interromperam sua linhagem sacerdotal, e isso custou a própria vida e a de seus filhos. O diabo ceifa a possibilidade de um legado espiritual. Houve a necessidade de Deus iniciar uma nova sucessão sacerdotal. Assim, ele levanta Samuel. Em segundo lugar, Ló, que levou sua herança para Sodoma e Gomorra, corrompendo-a. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 36. Ló quebrou sua aliança com Abraão, tomou um rumo diferente e, assim, comprometeu seu futuro e de sua família. De uma relação incestuosa com suas filhas, deu origem a dois povos malditos, Amonitas e Moabitas. Legado tem que ganhar almas para Cristo. Legado tem que gerar frutos, não quem quebra alianças. Em terceiro lugar, Saul, que viu seus filhos morrerem e se suicidou. Livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 e 6, e Salmos, capítulo 1, e livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A rebeldia, inveja e arrogância de Saul destruíram seu futuro e de seus filhos. Todos morreram precocemente, sem deixar um legado. O único que restou foi seu neto Mefibosete, que só foi preservado e acolhido porque Davi era misericordioso. Saul subiu ao trono de Israel, mas teve seu reinado interrompido e não deixou sucessores. Quando permanecemos no plano de Deus, o futuro que Ele determinou para nós se manifesta. Somos o legado de Cristo. O Senhor quer que, além de cumprirmos nosso chamado, deixemos uma herança. A salvação é apenas o ponto de partida. Ele tem para nos propósitos superiores, mas para vivê-los precisamos de lealdade, fidelidade, integridade e santidade. A rebeldia procede à esterilidade. Não importa a herança que nos deixaram, nossa origem é Cristo, e a partir dela deixaremos um legado. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que nos diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despeceiro dos ministérios de Deus. Deus quer nos marcar com experiências profundas, para que, assim como Ruth, sejamos uma referência para as próximas gerações. De Ruth e Boaz nasceu Obed, avô de Davi. Deus quer nos marcar, em primeiro lugar, para deixarmos um legado apostólico, como o apóstolo Paulo, em
Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17. E 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O nosso legado é espiritual. No livro de Salmos, capítulo 145, versículo 4, que nos diz: está escrito que uma geração louvará e a outra anunciará os poderosos feitos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje estamos aqui falando da salvação e do amor de Deus, porque o apóstolo nos deixou um legado poderoso. Estamos aqui hoje porque Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Esse legado consiste na manifestação das credenciais do apostolado, sinais, prodígios e maravilhas. Não podemos sair da terra sem anunciar o Evangelho e deixar esse legado. Somos um legado apostólico. Em segundo lugar, para desenvolvermos uma relação profunda com Deus, livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 8, e livro de Atos, capítulo 2 e 2, e livro de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Somente quem tem uma relação profunda com o Espírito Santo pode deixar um legado. Depois daquela experiência do cenáculo, de homens comuns passaram a manifestar o poder do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Deus quer nos marcar hoje como uma experiência profunda, porque o Espírito Santo é legado que o Senhor deixou para a igreja. Ter um relacionamento com o Espírito Santo vai muito além das experiências que ele nos proporciona, como, por exemplo, falar em línguas. E ter uma vida de santidade é ser um canal de salvação. Em terceiro lugar, para que sejamos uma fonte a jorrar águas vivas para a eternidade. Livro de João, capítulo 4, versículo 10 a 14. Ruth era uma fonte estéril. Depois de estabelecer uma aliança com o Deus de Israel, tornou-se um grande manancial. O entulhamento espiritual foi quebrado e ela passou a jorrar para a vida eterna. Ruth está na genealogia de Jesus. O legado é transmitido pelo sentimento. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Não seja mais modesto espiritualmente. Você é eleito e ungido, mais do que nos proporcionar experiência. O Senhor quer nos purificar e nos desentulhar das marcas do passado, para que sejamos uma fonte de salvação. Glória a Deus. Somos a carta escrita por Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa palavra poderosa possa falar aos nossos corações para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.